Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de história. Vamos abrir o nosso livro, na página 76, certo? Não houve atividade na aula passada. Página 76. Na página 76, nós vamos continuar com nossa unidade, que é a unidade 4, né? É as comunidades agrícolas em diferentes tempos, certo? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a agricultura e a escravidão. Vamos fazer aqui a leitura compartilhada. A partir de 1530, os portugueses iniciaram o processo de colonização do Brasil. Nesse período, eles começaram a produzir o açúcar no litoral da atual região Nordeste, principalmente onde hoje situa-se os estados da Bahia e de Pernambuco. O açúcar era um produto de alto valor, na época cada vez mais consumido na Europa. Cultiva a cana-de-açúcar no Brasil e comercializá-lo na Europa. E era lucrativo para os portugueses, certo? Nas plantações da cana-de-açúcar foi usado o trabalho escravo, né? O trabalho escravo de indígena e africano. Além dessas fases de plantação, a colheita e os escravos trabalhavam na produção e no transporte do açúcar, e até os pontos de onde seria enviado para a Europa. Então, vocês viram aí que o trabalho escravo aí era muito importante, né? O trabalho no engenho era muito cansativo e durava muitas horas diárias. Veja só, engenho, vamos ver o que é engenho. Engenho era o quê? Era a propriedade açucareiro, que incluía a plantação, a capela, a casa grande, a senzala e o local onde era produzido o açúcar. Então, vamos falar um pouquinho de cada um. A primeira imagem aqui, que é a imagem 1, era o canavial, grande plantação de cana-de-açúcar, que era cortada e transportada do canavial até a casa de engenho. Vamos agora para a imagem 2. A imagem 2 era a casa de engenho, o lugar em que a cana era moída para a extração de caldo, que depois era conduzido e transformado em açúcar, que é a 2. Vamos agora para a 3. A 3 aqui, ó. Era a casa grande, né? Residência dos fazendeiros que lá ficavam, e também chamado de senhor de engenho e sua família, certo? Agora vamos para a imagem 4. Na imagem 4, aqui, ó, era a senzala, o lugar no qual os escravos dormiam, né? Os escravos ficavam lá, que era chamado de senzala. Vamos agora para 5, aqui, ó. 5 é aqui. 5. A 5 era a casa dos empregados, lugares em que viviam os trabalhadores livres, não é isso? E por último, agora vamos para a imagem 6. Na imagem 6 é a capela, né? Construção no qual era realizado o quê? As festas, as cerimônias católicas, como batismo e missa, certo? Então, vocês viram aí o conceito de cada imagem dessa aí que a gente viu agora. Ok? Então, agora vamos passar para a página 77, para nós terminar aqui o nosso texto. Na página 77, diz o seguinte: a produção da cana-de-açúcar, passar por várias etapas, vamos ver. A cana era cultivada, aí depois cortada, depois moída, o caldo da cana-de-açúcar era levado em tachos para ser fervido em forno e depois colocado em forma para esfriar. Desse modo, ficava pronto o açúcar em barra de rapadura. Então, vocês viram aí, né, as etapas, como era que era produzida. A rapadura, né, e a cana de açúcar, que era produzida a rapadura, certo? E o açúcar. Aqui, vai ficar bem aqui, só uma atividade, só de uma questão. Vocês vão observar essas imagens e enumerar de acordo com a etapa de produção, cada etapa da produção do açúcar. Vocês vão ver, cada etapa, aí são 4 imagens, vocês vão numerar de 1 a 4. Qual é que você acha, o que está fazendo a primeira imagem, aí vem a segunda, o que você está vendo, e a terceira e a quarta. Então, vocês vão numerar
a etapa de produção da cana-de-açúcar, certo, meus amores? Então, a aula foi essa de história, ficou só uma atividade para vocês. Vamos fechar o livro. Boa tarde para vocês e fique com Deus.